Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor Deus dos exércitos, e a terra inteira, como sempre e para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, é um enorme e grande prazer da parte do Espírito Santo de Deus que eu venho nessa segunda semana do novo ano de 2023, que a gente entrou pela misericórdia e pela graça de Deus, partilhar da parte do Espírito Santo uma palavra forte, uma palavra poderosa que irá de despertar em você a fé, o desejo de se voltar para Deus. Nós precisamos entender uma coisa, meu amigo, minha amiga. Deus, Ele nos ama. Deus, Ele ama o ser humano. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, mas Deus sabe que a salvação, ela não depende simplesmente de Deus, ela depende do querer, do desejo de você e de mim, do próprio ser humano, em tomar uma decisão de se voltar para Cristo Jesus. É bem verdade que os dias que nós temos vivido têm sido dias difíceis. O ano passado, o ano retrasado, 2022, assim como o ano de 2020, foram os anos que foram marcados com muita mortalidade. Muita gente morreu, parentes, pessoas que você conhece, que estão perto e estão distantes. Mas a pior notícia não é nós ter a consciência ou conhecimento que as pessoas que nós gostamos, nossos entes queridos, ou até as figuras públicas que os homens, que as raparigas, que os rapazes têm tido como modelo, estão a perecer, estão a morrer. A pior notícia não é essa. A pior notícia é que, mesmo as pessoas vendo as pessoas a morrerem, infelizmente, as pessoas continuam a endurecer o coração no que diz respeito à existência de Deus. Para muitos, Deus é uma filosofia, Deus é simplesmente uma ideia. Nada disso, meu amigo, minha amiga. Deus, Ele é o Criador de tudo. Deus, Ele é o Criador do universo. Deus, Ele existe antes de tudo. E Ele criou tudo do nada. Ou seja, o universo, os planetas, os cosmos, a natureza, o planeta Terra, o mar, o oceano, tudo foi criado por Deus. E como prova de um Deus que é amoroso, de um Deus que é especial, Ele decidiu criar uma criatura que lhe representa, uma criatura que é parecida com Ele, que se chama o ser humano. Tanto você como eu, nós temos que entender que nós existimos, que é para Deus ser glorificado. Se Deus ele não conversasse com a Trindade, porque uma coisa que nós precisamos entender é que antes de tudo existir, antes do nada existir, o Criador ele já estava lá. Ele já estava lá, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles já estavam lá. E Deus, a Trindade, eles se abraçaram e eles disseram: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus ele falou isso com a Trindade depois de haver criado o universo, depois de haver criado os anjos, depois de haver criado tudo. Deus ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Você e eu, nós somos o desafio de Deus. Por quê? Porque sendo indivíduo que há a qualidade de ser único, incomparável, inconfundível, insubstituível, Deus fez você e eu com livre arbítrio, poder de decisão, de tomar a decisão de seguir a Deus, de ver uma vida para Deus ou uma vida longe de Deus. Deus, o amor de Deus ele é tão grande que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crea não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Deus te ama, meu amigo, minha amiga. Por isso que esse novo ano, 2023, não pode ser como 2022, não. Você tem que conhecer a Deus, você tem que ter um encontro com Deus, você tem que conhecer a palavra do Senhor para que a tua vida possa mudar. Amém? A mensagem de hoje que o Espírito de Deus tem para nós é uma mensagem que irá nos motivar, nos impactar a se voltar mais para Deus. Também eu gostaria de dizer a você, meu amigo, minha amiga, aqui, Deus ele tem te dado o privilégio de visualizar as mensagens que o Espírito do Senhor tem nos dado. Se você tem tido dúvidas, Deus tem falado contigo,
Não hesitem em fazer comentário, em dar like, em se inscrever no canal que o Espírito Santo ele tem nos dado, o canal que Deus me deu, que já está a caminho de 1 ano e meio que eu criei esse canal, que o Espírito Santo ele tocou, que é para abrir as portas, que é para você e outras pessoas poderem ouvir a pregação do Evangelho. É bem verdade que a minha maior honra, a minha maior alegria não é ser famoso, não é ser reconhecido, muito pelo contrário, mais do que isso, é simplesmente de ter o meu nome escrito no livro da vida dos seus e de obedecer com humildade e com seriedade a vocação divina que Deus me deu de ser um missionário. Por isso que esse ano você tem que ter encontro com Cristo, amém? Glória a Deus, muito bem. Eu vou fazer a oração, assim que eu terminar de fazer a oração, vamos ouvir essa mensagem poderosa que o Espírito Santo tem para nós. Glória a Deus. Sem perca de tempo, feche os olhos, vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, é com enorme e grande prazer que eu venho a Ti em oração. Primeiramente, Senhor, para Te agradecer por esse novo ano que começou a semana passada, esse ano de 2023. É bem verdade, Santo Deus, que o ano passado foi marcado com muita mortalidade, com muitos problemas, mas que esse ano seja um ano que essa pessoa ela possa Te conhecer, ela possa ter, Senhor Deus, a oportunidade de tomar a decisão de se voltar para Cristo Jesus, porque é bem verdade que o Senhor vem buscar a todos aqueles que pertencem a Cristo. Santo Deus, vem, Senhor Jesus, tomar a direção desses momentos que o Senhor estará ministrando por intermédio de mim, essa palavra forte, essa palavra poderosa que o Senhor me iluminou durante a semana para partilhar com essa pessoa que se encontra ferida, que se encontra angustiada, que se encontra perturbada, Santo Deus, pelas problemáticas da vida e por não ter ninguém ao seu lado que é capaz de lhe dar uma palavra de ânimo, uma palavra poderosa. Mas eu venho a Ti, Santo Deus, porque o Senhor é o Deus das causas impossíveis. O Senhor é o Deus grande e terrível que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que Te amam e guardam os Teus santos mandamentos. O Senhor é o Deus que habita entre o contrito e abatido de espírito. O Senhor declarou dizendo o seguinte, que eu amo aqueles que me amam. Glória a Deus. Senhor Deus, usa-me, Senhor. Fale por intermédio de mim, Espírito Santo. Dê-me graça, dê-me intrepidez. Que essa palavra que o Senhor falar por intermédio de mim possa tirar essa pessoa, meu Deus, do fundo do poço, possa libertá-la, possa abrir os olhos dela. Espírito Santo, desde já agora, levanta as minhas duas mãos aos céus e peço para que o Senhor repreenda todos os principados, todas as potestades, todas as hostes espirituais da maldade que têm tentando lançar seita para bloquear, para destruir a vida dessa pessoa. Meu Deus, que eles sejam repreendidos, que eles sejam neutralizados na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, porque o Teu nome ele é poderoso, o Teu nome ele é temido e tremido nos céus, na terra e debaixo da terra. Por isso, Senhor Jesus, fale para que o Teu nome seja glorificado. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. Toma a direção, Espírito Santo, que seja o Senhor a falar por mim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga comigo, glória a Deus, amém, graças a Deus. Muito bem, para este dia, a palavra que o Espírito Santo tem para nós se encontra no primeiro livro de Reis. Antes de falar do primeiro livro de Reis, mais um indício aqui que o Espírito do Senhor colocou no meu coração. Esse ano, meu amigo, minha amiga, 2023, que você não pode aceitar, você que tem visualizado o vídeo, a se contentar simplesmente em ver. Você tem que pedir a Deus para Deus te dar força de você ler a Bíblia Sagrada. Por que a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus para o homem. Oséias 4:6 diz, Deus falou o seguinte na boca do profeta Oséias: o meu povo está a ser destruído por falta de conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei. Ou seja, Deus ele não quer que o seu povo permaneça na ignorância. Mas o motivo de tanto você como eu, a gente lê. Eu vou falar isso para te motivar, porque o Espírito Santo colocou isso no meu coração. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, pela misericórdia do Espírito Santo,
Deus já me levou a ler mais de 25 vezes de capa a capa de Gênesis e Apocalipse. Eu falo isso porque isso para te motivar, por quê? Porque mesmo que a gente lê, a gente nunca vai se cansar de ler, porque um livro espiritual está cheio de revelação. Por isso que você deve ler a palavra do Senhor, que para que tudo aquilo que você irá de ouvir, que você tenha ouvido, você possa examinar se é mesmo assim que diz as Escrituras Sagradas. E quanto mais conhecimento da palavra de Deus você tiver, claro, o conhecimento ele tem que ser acompanhado com uma vida de oração. Quanto mais você tiver uma vida de oração, mais fome você irá de ter de ler a palavra do Senhor. E quanto mais você lê, mais sedento, mais faminto você vai querer ler. É por isso que você tem que ter uma Bíblia Sagrada. Eu sei que muitas pessoas têm em casa adornando biblioteca, outros têm, mas não lêem. Tem muitas pessoas que vão para as denominações evangélicas, não levam a Bíblia porque elas se contentam simplesmente em ouvir o que sai da boca do pregador. Claro, se você se contenta simplesmente ouvir o que sai da boca do pregador, você não vai conhecer a Deus a fundo. Você tem que ler, você tem que pesquisar, você tem que examinar o que você ouve. Glória a Deus. Ok, a palavra que vamos ler hoje, a primeira está na primeiro livro de Reis, capítulo de número 17, versículo de número 1, diz assim um texto sagrado, Deus falando. Diz o texto: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. E a palavra que vai confirmar esse texto que nós acabamos de ler de primeiro livro de Reis, está ao lado de Apocalipse, na Epístola de Tiago, bem ao lado de Apocalipse, Epístola de Tiago, deixa eu abrir aqui, Epístola do Apóstolo Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 17, diz o texto sagrado: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou constância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E a próxima palavra que nós vamos ler, que vai confirmar esse texto do Antigo, esse texto que nós acabamos de ler, está no Evangelho de Marcos, deixa eu abrir aqui, é o segundo livro do Novo Testamento. Evangelho de Marcos, capítulo de número 11, deixa eu só abrir aqui, vamos lá. É fácil achar porque é o segundo livro do Novo Testamento, glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 11, vamos ler do versículo 12, 13, 14, depois vamos ler do 20 até o 24, diz o texto sagrado, o tema aqui é a figueira sem fruto. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, Cristo, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. 14. Então lhe disse Jesus: Nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. 21. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. 22. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. 23, 24. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Último versículo, versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que receberestes, e será assim convosco. Glória a Deus. E que o Espírito Santo fale por mim. Glória a Deus. Para este dia, a palavra que o Espírito Santo tem para nós é sobre o poder da palavra dita com fé. Precisamos, antes de entender, antes de passar para o tema sobre o poder da palavra dita com fé, vamos entender o que significa o significado de palavra. Eu fui pesquisar. O significado de palavra é um conjunto, palavras é um conjunto de sons
que são acompanhados com sílabas que são articuladas, que vão formando assim uma grafia que é uma grafia de uma reunião de palavras, formando assim a frase ou as frases. Sendo assim, o que é a fé, missionário? A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, mas que existem. Como é que vem a fé, missionário? A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós lemos no primeiro livro de Reis, na Antiga Aliança, tem a história de um homem de Deus, o profeta Elias. A palavra de Deus, ela declara em 1 Reis, no capítulo 17, versículo 1, que Elias, ele quando se apresentou, quando ele apareceu pela primeira vez para Israel, para denunciar os pecados na época do rei Acabe, diz o texto sagrado que havia um homem chamado Elias, o Tisbita, dos moradores de Gileade. Ele chegou até Acabe e ele declarou algo dizendo: vive o Senhor Deus perante a face eu estou, que nem orvalhos, nem chuva cairá nestes dias, segundo a minha palavra. E no Evangelho de Marcos nós lemos uma história interessante. O Senhor Jesus, ele estava com os seus discípulos, eles foram fazer uma obra missionária em Betânia. E ele, quando saiu de Betânia, ele teve fome. E enquanto ele caminhava, ele viu de longe uma figueira. Essa figueira que Cristo ele viu aparentava-se pelas suas folhas, que ela tinha frutos, tinha figos. Mas quando Cristo ele se aproximou perto da figueira, ele não viu nenhum figo nessa figueira. E aquilo lhe deixou irado. Falou: mas como é possível uma figueira com aparência que é produtiva, mas não produzir nada, até simplesmente a aparência de que tem figos, mas é completamente estéril? O que é que Cristo ele fez, missionário? Cristo, ele amaldiçoou aquela figueira. Ele usou o poder da palavra, ele declarou, dizendo: segundo a minha palavra, nunca mais alguém produza, alguém coma fruto de ti. Algo extraordinário que os discípulos, eles acharam, como posso explicar? Eles acharam algo engraçado, Cristo falando com uma árvore, amaldiçoando uma árvore. Aí ele fala: bom, pode ser que ele passou alguma coisa na cabeça, ele falou porque ele quis simplesmente falar pela árvore de repente. Talvez eles deram risada. Aí no dia seguinte, quando eles passaram no mesmo sítio, Pedro, ele viu que a árvore que Cristo havia falado, que a figueira que Cristo havia falado, havia se secado desde a raiz. E ele se lembrou, falou: lá, mestre, lá, a figueira que você amaldiçoaste, ela se secou. Ao que Jesus lhe respondeu: tende fé em Deus. Na verdade, eu vos digo que tudo quanto, se tiverdes fé em Deus, se alguém tiver fé em Deus, dirá a este monte: ergue-te e lança-te no mar. Se não duvidar, assim será com ele. Mas no versículo 24 tem algo interessante. Cristo ele declara, dizendo o seguinte: lá, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Aqui que está o segredo. Por que disso, missionário? Porque as suas horas, elas são a vida das pessoas a vida das pessoas é a consequência daquilo que sai da boca das pessoas. Aquilo que as pessoas falam refere exatamente o que está dentro do seu interior e vai refletir e vai expandir para como é que vai ser o seu exterior. As pessoas estão na miséria, as pessoas estão a ver uma vida completamente cheia de problemas, as pessoas estão a viver uma vida completamente cheia de complicações por causa daquilo que sai da boca delas. A palavra de Deus, o salmista no livro de Salmo, capítulo 146, versículo número 3, declara dizendo o seguinte: lá, Senhor, coloca guarda na minha boca e vigia as portas dos meus lábios. Olha,
Essa é a boca, a língua que Deus nos deu, meu amigo, minha amiga, ela tem um poder terrível. Ela tem um poder tanto de mudar como de destruir a nossa vida. As pessoas estão a ver uma vida completamente complicada, porque as pessoas não vigiam o que falam. As pessoas falam sem pensar. E palavras que são ditas sem pensar, meu amigo, minha amiga, são como flechas que saem e acaba por alcançar aquilo que não deveria alcançar. Olha, tem pessoas que estão a morrer cedo, que estão a perder a vida estupidamente, devido ao que está a sair da boca delas. Pessoas que usam a sua própria língua para proferir morte, para proferir esterilidade, para proferir destruição nas suas próprias vidas. Você tem que entender, meu amigo, minha amiga, que há poder nas palavras que saem da sua boca. Mas você não pode, você não vai conseguir entender isso se você não tiver uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Porque Cristo no versículo 24, ele nos deu o segredo, que é para nós refrear a língua e que é para nós saber usar ela, que é para beneficiar, que é para mudar a nossa vida, que é para a nossa vida ser uma vida completamente transformada. É declarado que tudo quanto pedirdes em oração, glória a Deus. Aqui está o problema, porque o que as pessoas falam de bom não acontece, porque as pessoas não conhecem a Deus, as pessoas não têm uma vida de oração. Porque você vê só uma coisa aqui, algo extraordinário que me veio na mente, o que aconteceu com o profeta Elias. O profeta Elias, homem de Deus. Você vê só o desafio que ele fez. Porque Elias, ele profetizou. Nós lemos no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, versículo 1. Ele chegou para Israel no tempo do rei Acabe. Ele viu todo mundo prostrado a Zera, a Marduk, aos deuses pagãos que tinham naquele tempo. E ele não falou segundo a palavra do Senhor, não. Ele falou, segundo a minha palavra, não chove mais aqui. E o apóstolo Tiago, no capítulo 5 da sua epístola, versículo 16, diz que Elias era homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas, tinha os mesmos sentimentos, mas ele orou, ele falou com fé e a terra ficou sem chover durante 3 anos e 6 meses. Mas só que tem uma diferença. Nesse episódio, que quando Elias ele havia dito, segundo a minha palavra, não chove mais aqui, os anjos de Deus ele analisou, porque é claro, né, esse tipo de audácia que Elias teve, nenhum outro profeta do Antigo Testamento teve a coragem de fazer isso que Elias fez. Mas só que tem um indício. Quando Elias falou, segundo a minha palavra, não chove mais aqui, Deus ele analisou na eternidade. E Deus ele olhou primeiro para Elias. Quem é Elias? Quem é Elias? Arcanjo Serafim, puxa no arquivo. Quem é Elias? Senhor, ele é o tesbita. E o que é que diz sobre a história dele? Não, ele é o tesbita, mas ele está a falar. Ele está a falar um mandamento que o Senhor havia deixado no livro de Deuteronômio: se o povo de Israel se curvar perante outros deuses, eu fecho os seus diante dos olhos deles, glória a Deus. Deus não mandou Elias falar aquilo, mas Elias ele falou, mas por ele ser um homem de Deus, porque Deus ele não olhou o título de profeta, Deus ele olhou primeiro quem era Elias, é homem de Deus. Então Deus falou, ele falou o quê? Então fecha os céus. A terra ficou sem chover durante 3 anos e 6 meses. Sabe por quê? Porque toda a palavra que sai da boca de alguém que tem crédito diante de Deus, essa palavra tem poder, porque essa palavra é dita com fé. Infelizmente, meu amigo, minha amiga, as pessoas usam a sua língua para proferir maldição, seja para a vida delas como para a vida de outras pessoas. Por quê? Porque o interior das pessoas está contaminado. O interior das pessoas está cheio de coisas ruins. Por isso que as pessoas não conseguem proferir coisas boas. Seja rapariga, seja rapaz, seja homem, seja mulheres. A vida das pessoas está uma desgraça devido àquilo que sai da boca delas. E Cristo ele nos deu o segredo, porque Cristo, tudo aquilo que ele fazia e que os seus discípulos tinham dúvida, ele dava a resposta. Ele disse para os seus discípulos, você vê só uma coisa que até Pedro ficou admirado quando viu que a figueira havia se secado. Ele ficou admirado, falou, como pode? Ele amaldiçoou e a figueira depois de 24 horas se secou. É fé.
Porque Cristo, quando ele falou que nunca mais alguém coma fruto de ti, ele falou aquilo com fé. Ele falou aquilo com fé. Toda a palavra que é dita com fé, ela tem poder no mundo espiritual e ela se cumpre. E ela se cumpre, meu amigo, minha amiga. Você tem que entender que a tua vida vai mudar quando você aprender a falar coisas boas a respeito de você. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que o que as pessoas falam de você, as críticas, as calúnias, as ofensas, as palavras de maldição, porque uma coisa é verdade que o ser humano, a maior parte das pessoas, tem essa tendência de mais proferir palavras de maldição, seja para filho, seja para sobrinho, seja para mulher, seja para marido, do que coisas boas, porque as pessoas não têm Deus no coração. E pelas pessoas não terem Deus no coração, as pessoas não vão conseguir falar coisas boas, seja tanto para a vida delas, como para a vida das pessoas. O coração das pessoas está cheio de cobras, cobras de adultério, de prostituição, de roubo, de traição. Por isso que a vida das pessoas é uma desgraça, a vida das pessoas é uma miséria. Os anos passam, os meses passam, mas as pessoas estão sempre a ver uma vida de miséria. Por quê? Porque as pessoas não têm fé. E eu, quando falo que as pessoas não têm fé, as pessoas não têm fé, seja na palavra de Deus, como no próprio Deus. E como resultado, a vida das pessoas é uma desgraça, a vida das pessoas é uma miséria. Por isso, meu amigo, minha amiga, há poder na palavra de todo aquele que crê em Deus, que confia em Deus. Para você conhecer a Deus, você tem que ter fé. E você tem que aprender a viver pela fé e a falar com fé. E a falar com fé. As pessoas falam demais, falam além do normal. Eu, quando falo que as pessoas falam demais, as pessoas falam demais dos outros do que delas. Dos outros do que elas. Olha, tanto você como eu, a gente tem que aprender, meu amigo, minha amiga, a ouvir mais e a falar pouco. Mas você sabe uma coisa, sabe que as pessoas não conseguem falar pouco porque as pessoas não têm Deus no coração. Todo homem, toda mulher de Deus que tem uma vida de oração e de comunhão com Deus através da oração e da Bíblia Sagrada, aquela pessoa não abre a boca para falar em vão, ela não fala à toa, da boca dela não sai nenhuma palavra torpe. Pelo contrário, a palavra que sai da boca das pessoas que acreditam e que obedecem a Deus são palavras que são boas para edificação, tanto para elas como para a vida das pessoas. As pessoas estão cheias de espíritos malignos dentro do coração delas. Por isso que as pessoas não conseguem falar coisas boas. Olha, muitos relacionamentos estão a ser destruídos por seja tanto o homem como a mulher proferir palavras de maldição. Por que os relacionamentos não dão certo? É simples. Porque seja o homem como a mulher, os dois como estão cheios de impureza, de maldade, de coisas podres no coração, então eles ficam a tirar maldição um com o outro. É claro, se um homem ele critica a pessoa que ele quer como parceira, e se uma mulher ela fica o tempo dela criticando o namorado dela, o noivo dela, o marido dela, é claro que com tanto tempo aquele relacionamento não vai durar, vai destruir, porque as pessoas não têm vida de oração. Cristo nos deu que a pessoa tem que ter fé em Deus, a pessoa tem que crer em Deus, tem que ter uma vida de oração, que é para quando ela começar a falar, aquilo que sai da boca dela tem crédito no mundo espiritual e aquilo veio acontecer. Você vê o que Elias fez. Elias falou. Ele falou segundo os fatos, segundo as evidências. O que eram as evidências, missionários? Ele viu que o rei Acabe, o povo de Israel, estava inclinado à idolatria, estava inclinado aos ídolos pagãos, que Deus havia condenado que é para o povo de Israel não se curvarem. E ele falou algo que tem crédito na palavra de Deus, porque no livro de Deuteronômio tem uma promessa, tem um mandamento que Deus ele declarou, dizendo que se o povo de Israel se curvasse diante dos outros deuses, ele fecharia os seus diante dos olhos dele. Então, o Espírito de Deus trouxe todo esse mandamento na mente de Elias, e ele profetizou. Ele não falou o nome do Senhor, falou, segundo a minha palavra, não haverá chuva durante 3 anos e 6 meses. A terra ficou sem chover durante 3 anos e 6 meses, porque um homem de Deus
com fé, de oração, ele cria naquilo que falava. E Deus fez acontecer. Deus fez acontecer. A tua fé, meu amigo, minha amiga, ela só irá de aumentar se você for uma pessoa que conhece a palavra do Senhor, porque a fé, ela vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. E repito e vou falar mais uma vez que você não é aquilo que as pessoas falam, sentem, pensam ao teu respeito. Você é aquilo que Deus fala, que Deus pensa ao teu respeito. E ao teu respeito, ao meu respeito, Deus disse lá, porque eu tenho pensamentos de bem e não de mal. Mas claro, para você ter a convicção que Deus te ama, que você é obra-prima de Deus, você tem que conhecer. Para a tua fé aumentar, você tem que conhecer a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, a tua fé ela vai estar sempre frustrada pelaquilo que você ouve, que sai da boca das pessoas. Porque se você não acreditar em você, meu amigo, minha amiga, ninguém mais vai acreditar. Se eu não acreditar em mim, ninguém mais vai acreditar, meu amigo, minha amiga. Olha, quando Deus ele falou para mim em 2004, olha, você vai ser missionário. Eu acreditei e comecei a falar nas minhas orações, até que chegou o tempo que Deus me levantou e eu estou aqui que é para te ajudar. Você tem que acreditar naquilo que você fala. Você tem que acreditar naquilo que você fala. E, claro, para você falar coisas boas, para a tua fé aumentar, você tem que ouvir a palavra de Deus. Aí vem mais uma vez na mesma tecla que eu acabei de falar. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Porque quanto mais você conhecer a palavra de Deus e quanto mais você ter uma vida de oração, a tua vida não será mais destruída, você não será mais enganado, você não será mais aquilo que as pessoas vão falar de você. Você irá simplesmente caminhar por fé e pelaquilo que sai da sua boca. Você vê que Elias falou, o céu ficou fechado durante 3 anos e 6 meses. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? Por causa da palavra de um homem de Deus, o céu ficou fechado 3 anos e 6 meses. E por causa da palavra de Cristo dita com fé, aquela figueira que aparentava ser uma figueira produtiva, no dia seguinte, depois de algumas horas, ela veio se secar. Há poder na palavra que sai da boca das pessoas. Mas infelizmente, meu amigo, minha amiga, o que sai da boca das pessoas são mais coisas ruins do que coisas boas. Vou dar um exemplo que me veio na memória, que o Espírito Santo me trouxe aqui agora, sobre o poder das palavras. Mas esse exemplo aqui é o que uma palavra negativa, de maldição, ela faz. Ela é capaz de destruir a vida das pessoas. Aconteceu alguns anos atrás, um homem, preste atenção, esse homem ele é médico. É médico esse homem. E ele no consultório dele, ele cuidava de grávida, de mulheres grávidas, dava atenção, fazia o seu serviço como médico, de acompanhar, de fazer consulta, de fazer cirurgia em muitas mulheres grávidas. E nos hospitais onde ele cuidava das grávidas, ele dava atenção. Ele falava coisas boas para aquelas grávidas, que é para aumentar a autoestima delas, que é para elas, quando chegar o dia do parto, a criança nascer bem, sem nenhum problema de saúde, nem no corpo físico. Mas sucedeu que uma certa ocasião, a mulher desse homem ficou grávida. A mulher desse homem ficou grávida, porque já estava num período de quase 7 a 8 meses. A barriga estava inchada. O que aconteceu, missionário? Ele chegou cansado do serviço. E ele sentou na mesa. Aí veio a mulher dele. Ele estava cansado, preste atenção. Ele estava cansado. Aí veio a mulher dele com a barriga inchada. Pegou na cabeça dele, encostou a barriga dele inchada na cabeça dele. E começou a lhe fazer carinho. Sabe o que ele fez? Ele empurrou a mulher dele e disse: eu estou com nojo de mulher grávida hoje. Sabe o que aconteceu, meu amigo, minha amiga? Depois daquela palavra sair da boca dele, depois de 5 a 6 meses, eles assinaram o divórcio. Está entendendo, meu amigo, minha amiga, o que as palavras fazem? Você, mulher, você não está conseguindo se realizar na vida amorosa, porque
as pessoas que Deus envia, ou a pessoa que Deus envia no teu caminho, você mesmo com a tua boca, você destrói a tua felicidade na vida amorosa. Aparece alguém no teu caminho, Deus te envia alguém, você em vez de examinar a personalidade, o caráter da pessoa, você começa já, com a tua boca, você começa a falar, esse aqui é ser gordo, esse aqui é magro, esse não tem isso, não tem isso. Então, o que vai acontecer? Aquela pessoa, aquele homem, que aparentemente estava a gostar de você, ou aquela rapariga que também está a gostar de você, por ver que você começa a falar coisas ruins, porque o que muitas pessoas acontece no que diz respeito à vida amorosa, quando um homem e uma mulher estão a se conhecer, a primeira coisa que os dois veem, primeiro é a aparência física. Se tem um corpo físico completamente que responde. As pessoas não tem aquela capacidade, deixem de conhecer a personalidade, o caráter dele, para ver como é que ele trata a mãe dele, como é que ele trata as irmãs dele, se ele é trabalhador, se ele é esforçado, se ele não tem medo de perigo. As mulheres não vejam assim. A primeira coisa que vão, não, deixem de ver se ele me completa, se ele tem tudo aquilo que eu estou a procurar. Aí quando ele começa a sair com ele, começa a ver as falhas, em vez de usar as palavras boas que é para ajudar aquele homem a ser melhor e no futuro deles se completarem, se casarem, ser uma nova carta, ela começa já a falar coisas ruins daquele homem, assim como também a mulher começa a falar coisas ruins daquele rapaz. O que acontece? Muitas mulheres solteiras, frustradas, que não estão a conseguir se completar na vida amorosa por causa da palavra. Você não vai conseguir falar coisas boas, palavras boas, se você não tiver Deus no teu coração. Por isso que eu falei e repito mais uma vez, o que faz a diferença, meu amigo, minha amiga, não é o que vai sair da tua boca e da minha boca, não. O que faz a diferença é se você e eu, se nós conhecermos a Deus. Isso é que faz a diferença, porque as palavras ditas com fé só podem sair da boca de pessoas que conhecem a Deus, de pessoas que sabem que o Deus que ele acredita, ele vai realizar o que só da boca dele. Porque Jesus ele falou no Evangelho de Mateus que, em verdade vos digo que tudo quanto pedis em oração, crendo recebereis, tudo quanto ligares na terra, crendo, será ligado nos céus. Isso só acontece na vida daquela pessoa que vive pela fé. As pessoas que vivem pela fé, o que sai da boca delas acontece. Olha, os melhores homens e as melhores mulheres, meu amigo, minha amiga, são aqueles homens que gostam de seguir o caminho de Deus, a palavra de Deus. São aqueles homens e aquelas mulheres que estão sempre a examinar as escrituras sagradas e estão sempre a procurar ter uma vida de oração, de comunhão com Deus. A tua vida não vai mudar se você não tiver uma vida de comunhão com Deus. Porque o segredo, meu amigo, minha amiga, está em desejar, buscar, gastar tempo e conhecer e obedecer os princípios de Deus. Se você e eu, a gente conhecer a Deus, acabou. Tudo que começar a sair da nossa boca pela fé, Deus irá de fazer, Deus irá de realizar. Deus irá de realizar. A tua vida será melhor. O sofrimento, como posso explicar? Os problemas que você tem, que você, mulher, tem estado completamente, porque eu sei que a vida amorosa, isso é problema de muita gente, seja mulher como homem, muitos estão frustrados, não estão a conseguir se completar na vida amorosa. Não é porque fazer terapia do amor, ir na reunião, não é isso que vai resolver. O que vai resolver é você conhecer a Deus. Você conhecer a Deus. Eu dei a resposta. Falei que os melhores homens e as melhores mulheres são aqueles que conhecem a palavra de Deus. Você começar a conhecer a Deus, ler a Bíblia, ter uma vida de oração e aprender a acreditar nas promessas, porque tem promessas na Bíblia que Deus deixou, que são mais de 8.000 promessas que Deus deixou para os seus filhos e para as suas filhas. Você não pode, meu amigo, minha amiga, experimentar se você não conhecer. A Bíblia Sagrada tem mais de 8.000 promessas que Deus deixou para os seus filhos e para as suas filhas. Mas para você falar essas promessas e elas se tornarem realidade na tua vida e na minha vida, você tem que ler a palavra do Senhor. Você tem que ler a palavra do Senhor. Uma das promessas que Cristo falou,
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aqui tem uma promessa. Se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, o que é isso, missionário? Você procurar ter uma vida de oração, uma vida de leitura profunda da palavra do Senhor, vai acontecer. As coisas vão começar a funcionar na tua vida. Você vai ver os benefícios de Deus na tua vida diária. Você vai ver, meu amigo, minha amiga. Você vai ver. Só tem uma maneira da tua vida mudar. Você tem que conhecer a Deus. Você tem que buscar o reino de Deus, a sua justiça, para que quando você estiver a falar, as palavras elas possam sair com fé e as coisas boas possam acontecer. Você possa usar a fé pelo poder da palavra de Deus, que é para abençoar a tua vida, abençoar a vida dos outros. Como também você pode usar a fé pelo poder da palavra de Deus, que é para amaldiçoar as coisas ruins que você ouve a teu respeito, amaldiçoar os espíritos malignos, repreender os demônios, destruir as obras das trevas. Mas você tem que conhecer a palavra de Deus. Você tem que conhecer. Esse é não tem forma mágica, não tem fórmula mágica. As pessoas estão a ser destruídas porque vocês não conhecem a palavra de Deus. Você só pode falar palavras de fé se você conhecer a palavra de Deus. Glória a Deus. Espero que essa palavra que o Espírito Santo ele me iluminou sobre o poder da palavra dita com fé possa mudar a tua vida. As pessoas estão a sofrer porque as pessoas primeiro elas ouvem coisas ruins, porque se você não sabia, tem mais pessoas a falarem coisas ruins do que as pessoas a falarem coisas boas. A pessoa está no serviço, ele está a olhar ao seu redor, as pessoas todas estão a se demitir, estão a abandonar o lugar, estão a abandonar o seu... se as pessoas estão a abandonar, também vão abandonar porque essa empresa não presta. Ou seja, ela vive em função dos outros, mas quem vive pela fé diz, não, eu vou ficar aqui porque Deus vai me abençoar aqui, o trabalho das minhas irmãs vai prosperar porque eu tenho o que a maioria não tem. Olha, quem tem Deus não precisa mudar de lugar toda hora. Não. Olha, a palavra de Deus diz que as bênçãos te seguirão. Está a entender? Deus olhou para Abraão e disse, olha, sê tu uma bênção. Quem tem Deus é uma bênção. Quem tem Cristo é uma bênção. Aonde ele vai, as coisas começam a vingar. As coisas começam a dar fruto. O trabalho das mãos deles é abençoado. É abençoado. O que vai fazer... Olha, a maior parte dos problemas que as pessoas têm na vida tem origem no seu caráter. Olha, se o teu caráter ele for transformado, a tua vida vai mudar. E sabe como é que o teu caráter pode ser transformado, meu amigo, minha amiga? Palavra de Deus, não tem outra escolha. Se você lê a palavra de Deus e você crê que o justo viverá pela fé, a tua vida vai mudar. A tua vida vai mudar. Todos os homens que Deus usou foram homens que conheciam a palavra, que eram mestres em ler a palavra do Senhor. Liam tanto que reliam. E aquilo que eles falavam acontecia. Vê o que Elias. Até o apóstolo Tiago ele fala algo interessante. Ele fala que Elias era homem como nós. Glória a Deus. Sujeito às mesmas paixões, às mesmas fraquezas, os mesmos sentimentos. Mas ele orou pela fé. Glória a Deus. A terra ficou sem chover durante 3 anos e 6 meses. Mas tem um detalhe que Tiago não falou. Elias, ele era ungido. Tinha a unção de Deus na vida dele, porque ele tem uma vida de oração, de dedicação a Deus. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? Tem que ter comunhão com Deus. Tem que ter. Vem para Cristo, vem para o Evangelho, você vai experimentar as coisas boas. As coisas boas, as bênçãos vão te seguir quando você voltar para Cristo. Eu tenho a minha capacidade. Nem capacidade, olha, o justo viverá pela fé. Olha, quem tem Deus, quem vive pela fé, quem tem Cristo, quem tem Deus, não precisa de ter dinheiro, não precisa ter milhões, não precisa disso. Ele só precisa de fé. A fé resolve tudo, meu amigo, minha amiga. Olha, o dinheiro já foi provado que o dinheiro ele não dá paz. O dinheiro, o máximo que pode fazer, ele vai te dar conforto, você vai conseguir fazer muitos prazeres, vais poder construir mansões, casas, tudo que você quiser fazer aqui na terra, vais conseguir os prazeres, vais conseguir. Mas paz de espírito, meu amigo, minha amiga,
só Deus pode dar. E a palavra de Deus, ela dá paz de espírito. Quando a gente lê com espírito de humildade, a palavra de Deus, ela nos dá paz de espírito. O que você precisa, meu amigo, minha amiga, você precisa de fé. E você só pode fé, e a fé, ela vem de ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você orar, a tua fé, ela vai começar a aumentar e a tua vida será transformada. Glória a Deus. Vou fazer a oração, conforme eu digo e venho dizendo sempre que a mensagem, ela não é minha, ela é uma iluminação do Espírito Santo do Senhor Deus. Amém? Que essa palavra que o Espírito Santo falou por intermédio de mim sobre o poder da palavra dita com fé possa mudar a tua vida. Que 2023 não seja mais como 2022. Aprenda a ter uma vida de oração. Porque o segredo começa com... O segredo não tem em você falar, não. O segredo está... Aprenda a ter uma vida de oração. Leia mais a Bíblia Sagrada, porque o relacionamento com Deus, ele é dinâmico. Leia a Bíblia Sagrada. Em seguida, fale com fé. Fale e creia naquilo que você falou. E Deus, no seu tempo, Ele irá de realizar. Glória a Deus. Feche os olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra. É bem verdade, Senhor Jesus, que o Senhor declarou dizendo o seguinte, que se alguém tiver fé, dirá a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Se não duvidar, assim será feito com ele. E o Senhor declarou dizendo o seguinte, que tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. E Tiago, ele falou dizendo o seguinte, que Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos, às mesmas fraquezas, mas ele orou com fé e constância, e a terra ficou sem chover durante 3 anos e 6 meses. Senhor Jesus, que o Senhor nos ajuda a ter uma vida de oração primeiro. Que o Senhor nos ajude a ter uma vida de oração profunda com o Senhor. É bem verdade, Senhor Jesus, que quanto mais nós conhecer a Tua Palavra, ler a Tua Palavra, meditar na Tua Palavra profundamente, a oração será cada vez mais eficaz. E tudo aquilo que será dito na oração, com fé, o Senhor irá de realizar segundo a sua boa vontade, como aconteceu com Elias, que a terra ficou sem chover durante 3 anos e 6 meses, e como a figueira havia secado quando o Senhor havia dito com fé. Nos ajuda, Santo Deus, a viver com fé. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Espero que essa palavra, meu amigo, minha amiga, tenha te levantado você. 2023 será melhor quando você aprender a falar com fé, a viver por fé, a andar com fé, a ter uma vida de oração, a crer na tua oração e creia. Deus, ele irá de fazer coisas maravilhosas na sua vida, mas é aquilo que eu te falei. Você tem que ter crédito com Deus. Então, você tem que primeiro desejar, buscar, gastar tempo, obedecer aos princípios de Deus e viver pela fé. Deus abençoe vocês. Que 2023 seja um ano de vitória, de coisas boas para você, para a tua família. Deus abençoe você. Que não saia nenhuma palavra torpe da sua boca, mas sim toda palavra que for boa para edificação. Tenha uma boa semana. Espero estar com vocês. Até na próxima mensagem que o Espírito do Senhor me iluminar. Desejo a todos uma boa semana. Um forte abraço. Até a próxima. Em nome de Jesus. Até a próxima. Tchau.